preciso te explicar, não quero mais me enfraquecer. Chega de te agradar, sem me importar com o meu querer. Sinto que você precisa aprender a respeitar o meu corpo, a minha lei, e você tem que escutar. Quando eu digo não, é não. 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 Saio só, os outros gostam de falar, mas eu decido que vestir, aonde ir sem me importar. Olá, bom dia. Bom dia a todos, a todas, a todes que estão nos ouvindo pelas redes sociais, pela rede do Facebook do CEDI Ceará. Muito prazer, eu sou Vina Leite, eu sou coordenadora da COPID, Coordenadoria de Políticas Públicas para as Pessoas Idosas e Pessoas com Deficiência do Ceará, e estou como presidente do CEDI, Conselho Estadual dos Direitos do Idoso do Ceará. Hoje, mais uma live pelo projeto Quinta com CEDI, e nós temos a honra de receber Nilce Costa. Nilce, primeiramente, um grande prazer, uma grande honra conversar com você. Eu vou me apresentar um pouquinho, eu vou também fazer uma rápida apresentação sua e falar um pouco do nosso projeto, e aí eu passo a palavra a você, tá bom? Então, o nosso projeto Quinta com CEDI, ele é um projeto pensado para que a gente possa ter esse espaço de diálogo próximo, né, mesmo no mundo virtual, mas ter um espaço próximo de conversa com os municípios, com as entidades, com as pessoas idosas, de uma forma mais singular, mas com as entidades, as organizações da sociedade civil, os conselhos nos municípios, né, os nossos parceiros, as instituições, e debater sobre temas importantes, relevantes e atuais para a nossa sociedade. A escolha do tema dessa live, né, do dia de hoje, que é o combate à violência contra a mulher, ele se dá por conta do dia 25 de novembro, que foi ontem, né, um dia que se lembra a luta pelo enfrentamento à violência contra a mulher. Um dia estabelecido internacionalmente, ele é um dia internacional, e eu lembro que esse dia foi escolhido, né, internacionalmente, inclusive em Assembleia da ONU, da Organização das Nações Unidas, por conta da morte, do assassinato, na verdade, das irmãs Mirabal na República Dominicana, em 1981. O movimento feminista, na época, reivindicou a data, né, para que fosse marcado e lembrado em todo o mundo, um dia de luta, um dia importante. Esse foi o dia de ontem, mas nós estamos aqui lembrando, porque não é só um dia, é claro que o dia alusivo é importante, mas todos os dias são dias da gente enfrentar essa temática, esse tema que ainda, infelizmente, assombra nossas famílias, nossa sociedade. E o CEDI, ele preocupado também com essa questão, até porque as mulheres são muitas, né, e são múltiplas, então são também mulheres idosas, e a violência contra a mulher idosa, infelizmente, também tem aumentado, os índices de violência e violação de direitos contra a mulher idosa vem aumentando, e a gente quer, mais do que nunca, conversar com a sociedade a respeito dessa situação, desse tema, e pensar em formas e estratégias de enfrentamento. Por isso, hoje a gente convidou a Nilce. A Nilce, ela é escritora, ela é do coletivo feminista Mulheres do Ceará com Dilma, né, Nilce? E trabalha há muito tempo essa temática, e ela é coautora de um livro chamado Mulheres que Ousam Sonhar.
Eu queria muito conversar com você nesse caminho, te perguntando se nós mulheres, quando sonhamos, ousamos, por que ousamos e com que devemos ousar mais ainda. Então, Nilce, muito obrigada e vamos ouvi-la e depois os comentários, as perguntas do nosso chat a gente vai respondendo. Por favor, Nilce, muito obrigada. Bom dia. Estão me ouvindo? Tudo certo? Tudo. Então, o dia 25 é um dia muito importante, porque a luta contra a violência da mulher, contra a mulher, ela custou muito a via Baila, né? O movimento feminista, ele se preocupou no começo do século XX com outras lutas, a primeira foi trabalho, porque haviam muitas guerras no começo do século, né? Teve, inclusive, a Primeira Guerra foi em 1917, e as mulheres perdiam os maridos e tinham que trabalhar fora, certo? Então, a reivindicação de trabalho foi a primeira pauta. E assim, não eram observadas as legislações de hoje, claro, né? As mulheres trabalhavam até mais do que os homens, não tinha importância nenhuma a gravidez, nem o fato de elas estarem menstruadas, ficarem além do horário e tudo, mas mesmo assim foi uma luta, né? O trabalho foi uma luta da mulher. Em segundo lugar, foi a educação e o direito ao voto. Foi super importante. A gente tem esses três temas assim como importantíssimos. E houve muitas discussões sobre isso, até que rolou tanta discussão que até que na década de 70, em plena ditadura, as mulheres começaram a se reunir em locais reservados, nas casas e tudo, porque a ditadura não se preocupou com a questão da mulher. A ditadura é muito machista, né? Achava, a mulher está conversando besteira. Então, essa besteira foi muito bom para a gente, né? Em 1975, houve, inclusive, uma conferência super importante da ONU, puxada pela ONU, né? Que foi e estabeleceu o dia, 1975, como o Dia Internacional da Mulher. Mas só a partir da década de 80 foi que se foi pensar na questão da violência. Porque nessa década passada, nessa década de 70, as mulheres começaram a reivindicar uma questão essencial, o corpo, a sexualidade. Por exemplo, esse corpo que a gente leva, né? Como é que ele é usado, né, pelos homens de forma tão indevida, estuprando, matando, não permitindo que as mulheres exerçam sua sexualidade plenamente e nem se apaixone, nem ame. Então, foram muitas prisões domiciliares, né, machistas, em que as mulheres ficaram ao revés dessa prática. E na década de 80, houve uma evolução muito maior, com as mulheres discutindo mais o tempo da abertura, teve também a Constituição, a nova Constituição, em 1988, que, por incrível que pareça, colocou um artigo que não existia antes, que é o artigo 5º, que diz assim: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Quer dizer, nós passamos a vida toda sem ter esses direitos iguais, né? E aí as pessoas, às vezes, diziam assim: não, mas mulher não é igual ao homem, nunca vai ser igual ao homem. E a gente respondia: não, a gente não quer ser igual ao homem, não. Nós somos mulheres com nossos atributos femininos. A gente quer direitos e obrigações também. E aí essa luta por direitos foi evoluindo. Felizmente, a Constituinte foi muito boa. Nós tivemos uma mulher feminista, Maria Luísa Fontinelli, que fez parte. E, gente, a década de 90 foi, assim, na minha opinião, foi quando o movimento feminista mais avançou. Porque a gente trabalhou mais a questão da sexualidade ainda, o direito ao nosso corpo, contra a violência à mulher, e aprendeu a denunciar. A imprensa também começou já a expor, né, o tamanho da violência, mas faltava ainda a gente combater a causa. A causa é o machismo. É um machismo
é que começa na infância, com os homens que são educados pelas próprias mulheres. Então, a gente fazia muita reunião, muita conferência. Quem viveu aquela década, eu vivi intensamente, porque eu vivia metido em movimento. Só para ter uma ideia, eu sou funcionária pública da Previdência Social e Saúde, e do Ministério da Saúde, mais precisamente, o nosso sindicato, que é da Previdência Social e Saúde. E naquele tempo, tinha aposentadoria proporcional. E eu entrei com a aposentadoria ganhando menos, mas eu queria trabalhar mesmo nas comunidades. Hoje eu tenho saudade, muita saudade, daquele tempo que a gente ia para as comunidades, falava com as mulheres, combatia mais de perto a violência, vivenciava, né? E essa década foi super importante porque alavancou muitas questões e muitas discussões em torno da violência. Os governos que vieram também nos ajudaram, né? O governo Lula e o governo Dilma, a gente tem que dizer aqui, porque a Lei Maria da Penha foi sancionada no governo Lula, a lei do feminicídio no governo da Dilma, claro que foi resultado da nossa luta, né? Mas foi compreendida, o que hoje talvez não fosse, né? Eu penso assim. Então, assim, essa violência, ela tomou agora uma discussão que está cada vez mais afunilando a questão da posse do nosso corpo. Os homens sempre tiveram o seu corpo, e a gente não. Aí a questão desses estupros que estão ocorrendo, né, que geralmente eles mudam a legislação assim, da noite para o dia. Inventaram estupro culposo, não existe na legislação. Quer dizer, é como se ele dissesse, não, eu fui atraído para aquela situação, eu não tive culpa, né? Fui atraído para a situação. Então, isso acontece, aquele caso que aconteceu, que teve uma repercussão muito grande, que a menina foi dopada e tudo, isso é comum, só que foi para a imprensa, né? Teve coragem e denunciou. Então, essa luta vai continuar sempre. E eu queria falar também da importância desse dia, né? do dia 25. A Vina falou um negócio importante, que todo dia é dia de lutar contra a violência à mulher. Mas, nesse dia, a gente amplia o debate, né? As redes de televisões, elas incorporam o debate, né? Passam filmes com a temática, músicas, né? Foram feitas muitas músicas com a temática. Então, eu acho que a gente está evoluindo graças à luta das mulheres, e a gente vai continuar evoluindo e lutando cada vez mais. Eu queria dizer também que eu faço parte de uma instituição, desde 2004, chamada ASPAS, que é Associação de Aposentados da Previdência Social e Saúde. Aí todos são idosos, claro. E a gente leva essa discussão, a gente leva discussões de direitos humanos, eu já presidi por 2 gestões essa instituição. Então, a gente leva discussão sobre o racismo, sobre estupro, sobre violência contra a mulher, todas essas questões que a gente pode levar, porque a gente acha que aposentado e velhice não significa que a gente vai esquecer da luta, não, até porque essas mulheres que começaram nessa luta, elas estão envelhecendo, estão aposentadas, e elas não abdicaram da luta. Se você vê as mulheres com Dilma, hoje são chamadas as senhorinhas com Dilma, né? Porque a gente vinha carregando essa luta desde da juventude, e agora a gente ainda está nessa, até a gente ir embora, a gente vai continuar nessa discussão. Eu vou. Eu também escrevi um livro, além dessa, Mulheres que Ousaram Sonhar, eu escrevi um livro, Nunca Apaguei Estrelas, que eu falo muito, eu levanto esse histórico, né, da luta desde a década de 60, a luta política das mulheres, aí falo das canções que se colocavam naquele tempo, as canções de protesto, e termino de uma forma assim meio melancólica, porque a história é romanceada, é uma mulher que entrou em estado de coma, e quando acordou, estava num governo totalmente destroçado. Então, aí eu boto um poema lindo no fim, que chama para a luta, né?
nada está perdido, a luta continua e vai continuar assim. Estou disponível para qualquer pergunta. Que lindo, Nilza. Chamar para a luta é um chamado mais atual do que nunca, né, Nilza? A gente está vivendo há dias e meses e alguns anos sombrios, né? Eu digo sombrios porque parece que a gente está retrocedendo a uma era em que se negava a ciência, a cultura, né? Em que a religião preponderava e mandava nas políticas, e a gente precisa chamar a nossa população para a luta, inclusive a nossa população idosa, como você bem exemplifica, você é um exemplo disso. As pessoas vão envelhecendo, as mulheres vão envelhecendo, né? Que bom, mas os sonhos, não, né? A vontade de lutar, não. Persiste, continua, e isso deve ser alimentado, porque, como eu disse no início, infelizmente a violência contra a mulher idosa também aumenta, né? Proporcionalmente à violência das mulheres contra as mulheres de uma forma geral. Uma violência muitas vezes silenciosa dentro dos seus lares, cometida pelas pessoas de sua família, uma violência psicológica, uma violência financeira, patrimonial, né? Mas que também deve ser denunciado, deve ser acompanhado pelos profissionais, pelos agentes públicos, né? Nós precisamos todos, enquanto profissionais das políticas públicas, estarmos bem atentos, porque nós precisamos denunciar, isso precisa ser denunciado, porque muitas vezes essa mulher, e principalmente quando ela é idosa, tem mais dificuldade de fazer uma denúncia, de relatar seu agressor, de dizer o que é que está acontecendo, por uma série de questões, mas como é mais difícil para elas, a rede de apoio comunitário, né, familiar, tem que estar atento para essas situações, para que esses casos sejam denunciados e essa violência seja combatida, com o rigor que a lei hoje em dia, né, permite, apesar de todas as dificuldades, mas nós temos leis, né, mais fortes, que podem sim defender essas mulheres idosas. Então, Eu nós queria precisamos sim lembrar, chamar para a luta sempre. Pois não, pode falar. eu queria lembrar que assim os tipos de violência existentes, né? As mais conhecidas são a violência física, psicológica, tem muitos tipos de violência, né? Psicológica, física, sexual, tem a patrimonial também, né? Quando se tira, isso acontece muito com a população idosa, netos que se apoderam da pensão das avós, dos avós, abandonos, muitos abandonos. Olha, eu queria dar uma estatística aqui interessante. A aspas, olha o nome, a sigla diz assim, Associação de Aposentados da Previdência Social e Saúde. Certa vez, o doutor Antero Coelho Neto, quando ele era vivo, ele foi dar uma palestra lá e perguntou, cadê o homem que usou o quê? 90, incrível essa estatística, 95% são mulheres. Nós temos uns 600 aposentados. Por quê? Abandono, muitas são abandonadas. Tem uma gama pequena de mulheres que não casaram, muitas moram sós, a maioria, a grande maioria, e tem gente agora indo para a clínica de idosos porque os filhos viajaram para fazer curso fora e tudo, né? Então, a situação de abandono é muito séria mesmo, assim, as pessoas dão de tudo enquanto são jovens, sustentam os filhos, trabalham, porque lá tudo é trabalhadora, né? Aposentado, nós somos trabalhadores aposentados. E quando se aposenta, quando fica velhinha, aí o filho vai fazer, ou a filha vai fazer uma pós-graduação fora e deixa os pais abandonados, muitas vezes em asilos. Então, isso assim, com muita tristeza que a gente vê isso. E a gente discute bastante essa história de se empoderar enquanto idoso, até onde pode, porque, infelizmente, a gente sabe como é o percurso da humanidade, né? Tem um momento que o empoderamento ele também vai se desgastando, as doenças e etc. Mas enquanto a gente tem muitas palestras sobre isso, mantenha o domínio sobre as suas contas bancárias, enquanto você puder, o que você compra, o que você veste, certo? E a gente faz muito tratamento também. Lá na ASA, nós temos curso de memória,
curso de ginástica, temos dança, temos teatro, para mexer com a memória, eu faço tudo, eu faço teatro, eu faço coral, eu faço tudo, porque a gente quer se manter na luta, né? Então, é uma instituição que eu queria que depois você pudesse visitar. Esse ano fechou, né? A gente está pensando, talvez, em janeiro, se tudo melhorar, a gente continuar. Dia de quarta-feira, uma assembleia grande, bem grande mesmo, onde a gente recebe 70 a 80 pessoas. Aí é nesse dia que tem as palestras e tudo. E nos outros dias tem atividade. De tudo, pintura, tudo que você imaginar. Então, é isso que a gente deve pensar na população idosa. Atividades, sem esquecer de se comprometer com tudo, com toda a realidade que está acontecendo, porque nos atinge as pessoas idosas. Obrigada aí pela concessão do parte. Imagina, Nise. Tão bom ouvir você, é tão restante, porque a gente muitas vezes tem a sensação de que nossa luta é solitária, de que a gente está sozinha, que nós não somos amparados, né? Mas isso não é verdade, né? Nós devemos combater a violência, claro que com a força e o apoio do coletivo, mas também exigindo políticas públicas para isso. Infelizmente, nós temos um governo federal que não tem essa preocupação, né? Num dia como o de ontem, onde o Brasil inteiro, o país inteiro, estava discutindo o combate à violência contra a mulher, nós tivemos uma ministra que estava estimulando, ensinando as mulheres nos seus dotes culinários. Não que isso não seja importante, né? Eu isso tem que ser uma decisão da mulher, isso tem que ser de decisão dela, não incentivado como uma política pública, né? Ver o tamanho do absurdo disso. Então, veja estar discutindo e tratando de questões relevantes, né, para o coletivo, está falando sobre um papel, né, tão do passado, que é aquele papel de mulher ligada só a questões né, como se o papel da mulher fosse só esse. Então, eu queria aqui colocar o meu lamento e dizer para as mulheres que estão nos escutando, inclusive para as mulheres idosas, que existem sim possibilidades de denúncia, além do 180, né, que é mais conhecido, nós temos outros canais, inclusive aqui no Ceará, nós temos uma Secretaria de Proteção, uma Delegacia de Defesa da Mulher, aliás, gostaria, inclusive, de deixar aqui o número 3108-2950, que atende 7 dias por semana a Delegacia de Defesa da Mulher. Nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que atende também pelo número 3108-2992, né, que é uma referência. Nós temos o próprio Ministério Público, nós temos o Juizado da Violência Doméstica e Familiar, nós temos a Defensoria Pública, quer dizer, nós temos vários canais onde 180, né? Podem... A violência à mulher. Isso, 180, que são os canais onde essa mulher pode procurar apoio, e institucionalmente esse apoio vai ser dado, psicologicamente, então, dizer e divulgar mais ainda esses sinais que existem, então, eu queria que você falasse mais um pouco a respeito desenvolvimento, assim, que possa a mulher que nos escutando, a mulher possa, não, que ela possa procurar, se ela estiver sendo vítima de algum tipo de violência, se ela incentivar para que ela procure um canal de denúncia, se manifeste e não se cale, né, como a gente vê muito caso acontecendo. Oi, você me ouve? Eu estou ouvindo, mas está congelando Oi, um pouco então, a imagem. só para que a gente possa reforçar, então, eu queria que você, com sua fala, com seu poder de fala, pudesse incentivar essa mulher que nos escuta agora, caso ela esteja sendo vítima de violência,
algum tipo de violência, seja essa mulher idosa ou não, que ela procure um canal realmente de denúncia, que ela não silencie, né? Certo. Eu estou sempre nessas datas, eu faço um áudio e espalho, faço um filmezinho e mando para todas as minhas redes sociais, contando até o histórico da data, né? E incentivando as mulheres para que denunciem, e os homens também, para entrarem na luta, os homens mais sensíveis, que entrem na luta conosco. É Sou casada verdade, com um você homem feminista, viu? Ah, então, você colocou um ponto tão interessante. Essa luta não é só nossa, né, das Isso, mulheres, ela é isso, homens uma luta da sociedade como um todo. O meu pai, foi o primeiro feminista que eu conheci na minha vida, que eu tive contato, foi justamente ele. Porque o meu pai, ele incentivou a minha mãe a trabalhar, a estudar, e ele ficou em casa cuidando das filhas para que ela pudesse fazer isso. Ela trabalhava de manhã, à tarde, fazia faculdade à noite de direito, era professora, então alguém precisava ficar com as crianças e ele não teve problema nenhum, né, de cuidar dessas filhas, de levar para a escola, de cuidar e de incentivar para que elas fossem mulheres independentes, procurassem também uma profissão, não dependessem de nenhuma situação ou de ninguém para sobreviver na sua vida, se colocar nessa luta, nesse papel também, né? Beleza. Nós temos fazer um pouquinho perguntas aqui, vamos dar uma olhadinha no chat, ver se tem alguma pergunta lá pelo chat do Face, pelo perfil. Vamos aguardar aqui a posição do pessoal que está acompanhando. Agradeço aqui, inclusive, ao nosso apoio, a Dalila, nossa secretária executiva do CEDI, que nos apoia aqui nos bastidores da live do Quinta com CEDI, toda a nossa equipe, fazendo com que os nossos convidados eles possam falar aqui conosco sem nenhum problema. Então, muito obrigada a toda a equipe. Obrigada aos nossos conselheiros nos municípios, aos conselheiros do CEDI Ceará também, que sempre prestigiam o projeto Quinta com CEDI, que estão presentes, e que também fazem, né, a cada quinta-feira, Nilce, esse projeto traz outros convidados, debatedores, com temas relevantes, né, para a nossa população idosa, com temas que são importantes. E nós estamos com a presença da nossa querida Malu Justa. Pois não. E já lembrando a vocês, né, que dia 10 é Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Também seria uma data legal para se comemorar, né? Chamar palestrantes para falar sobre essa data. Porque vai abranger um monte de direitos, né? Eu acho essa data assim, fundamental para a gente discutir com a população. Sim, nós estamos participando, né, dos 21 dias de ativismo, né, do enfrentamento, ao combate à violência contra a mulher. É vamos dizer assim, uma promoção, uma campanha que lembra os direitos humanos, né, a questão dos direitos da mulher, mas também das populações tradicionais, quilombolas, negras, LGBTQI+, da população idosa, das pessoas com deficiência. Então, são dos direitos humanos de uma forma geral. Então, nós estamos em campanha, né, nos 21 dias de ativismo, e no dia 10 temos, sim, atividades já programadas também, até o dia 10, muitas atividades programadas, né, tanto pelo canal do CEDI, como pelo canal da SPS Ceará, no YouTube, e outros canais também que a gente vem divulgando. A própria Casa da Mulher Brasileira, que ontem fez também uma transmissão, né, falando sobre a temática do enfrentamento à violência. Obrigada a Malu Justa, nossa conselheira, presente aqui sempre, nas quintas. Ela lembra da militância das mulheres idosas. As mulheres idosas, sim, estão presentes na militância, sim, Malu. Você é um exemplo disso, né? E outras tantas. E eu quero deixar aqui também um espaço, a possibilidade das pessoas que quiserem colocar
outras perguntas, comentários, sugestões, a gente acompanha, né? Depois a live fica publicada no perfil, né, Sede Ceará, e a gente vai acompanhando no chat os comentários e vai poder depois, se não nesse momento agora no ao vivo, mas depois responder as perguntas, as críticas, as sugestões de todos vocês. Isso, eu queria deixar aqui mais um espaço para a gente te ouvir, né, para você colocar a sua fala, suas ideias, agradecendo mais uma vez que você o convite, né, como você bem falou, quanto é importante as mulheres terem esse espaço, e as redes sociais têm privilegiado, né, têm dado essa oportunidade para que a gente tenha esse espaço, essa ferramenta de falar, de se comunicar, de colocar a nossa opinião, isso atingir muitas pessoas, né, a gente fala para uma rede social que é aqui do Ceará, mas que a gente sabe que acaba repercutindo em outros estados, até fora do país. É impressionante como as redes sociais têm esse alcance. Então, sempre é bom a gente ter essa oportunidade, né, aproveitar essa oportunidade para falar e para trazer a nossa fala. E eu deixo aqui, além do meu grande agradecimento e meu abraço virtual a você, espaço para que você deixe aí o nosso último momento, a última fala aqui para a nossa live. Bom, eu agradeço bastante, eu gosto muito de participar. Quando a Nazaré me passou para mim essa tarefa, se tiver espaço, eu vou. Eu gosto muito de falar sobre isso, sabe? Eu acho que é importante. A gente também aprende muito, né? É uma troca, a gente vai trocando valores, trocando as questões relacionadas a direitos humanos de uma forma geral, e faz parte da nossa evolução humana no planeta Terra. Eu sou espírita e eu acho que a evolução da Terra ela vai depender da melhora da condição de direitos da pessoa humana, seja LGBT, seja negro, seja todas as condições que hoje ainda, né, são tão reprimidas na sociedade. Obrigada, estarei sempre à disposição de vocês e vou seguir sempre agora. E agora eu sei, essas quintas-feiras eu vou reservar para seguir vocês, assistir todos os programas. Obrigada. Será sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. E muito obrigada a cada um que participou, que esteve aqui presente no ao vivo, na nossa live, Quinta com Cedi. Quinta-feira que vem a gente tem um novo encontro, e a gente vai divulgar, né, nas nossas redes sociais a próxima temática, o próximo convidado para a nossa Quinta com Cedi. Então, um forte abraço, muito obrigada, e como diz a Nilce, sempre é importante chamar para a luta, né? Muito obrigada, vamos continuar, gente, é isso. Sempre. Sempre. Sinto que você precisa aprender a respeitar o meu corpo, a minha lei, e você tem que escutar. Quando eu digo não, é não. 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 Quando eu digo não, não, é não. Quando eu digo não, é não. Quando eu digo não, não, é não. Quando eu digo não, é não. O meu corpo, a minha lei, você tem que escutar. Eu preciso te explicar, não quero mais me enfraquecer. Chega de te agradar, sem me importar com o meu querer. Sinto que você precisa aprender a respeitar o meu corpo, a minha lei, e você tem que escutar. Quando eu digo não, é não.